Pois é, esses programas com o Dr. Bosco, não é à toa que ele está aqui, ó, na minha prateleira favorita, quando eu tenho que indicar um ginecologista. E sabe que eu fiquei muito contente? Porque quem me indicou para o Dr. Bosco foi o meu oncogeneticista, que é o Dr. Casale, gente, que é aquele fofo que vocês já viram no programa Mais Saúde. E eu digo assim, que gente boa, sempre a gente indica gente boa, né? Então eu fui lá com um foco específico para falar de mastologia, de reposição hormonal para quem teve câncer de mama. Agora, eu fiquei sabendo recentemente que ele também faz parto. Porque eu quis fazer uma pergunta para ele se ele tinha um colega que ele poderia me indicar para as minhas tantas pacientes e maridos que vêm em busca do seu primeiro bebê através daquele livro maravilhoso, Nutrição, Saúde e Fertilidade, que foi a pedido do Vaticano que eu fiz. Eu já parei de contar quantas mulheres engravidaram só lendo esse livro. E aqui o pessoal da comunidade, quantos testemunhos quando voltam de missão. Mas agora vamos ouvir o que o Dr. Bosco tem para nos contar. Mioma no útero. Tem que operar? Tenho que tirar o útero? Vamos ouvi-lo? Gisele, eu gosto muito de falar sobre conduta conservadora, né? Eu sou muito conservador na minha prática de cuidado com a saúde da mulher e eu gosto muito dessa pergunta. O mioma tem que ser operado? Assim como eu já falei aqui que no passado as mulheres que tinham câncer de mama tinham que fazer mastectomia, se nós lembrarmos das nossas vizinhas quando éramos crianças ou das amigas das nossas avós e mães, era muito comum a paciente retirar o útero, né? Ah, o que aconteceu? Ah, eu tinha mioma, retirei o útero. Ah, eu tinha um tumor de ovário benigno, tirei o ovário. Eu tive um cisto de ovário, tirei o ovário. Isso tudo mudou muito e nós chamamos isso de medicina minimamente invasiva. Cada vez mais nós evitamos a remoção de órgãos que são fundamentais para a saúde reprodutiva da mulher, né? Nós somos um país moreno, né? Nós sabemos que 60% da nossa população tem uma carga de melanina maior na pele, seja a população negra, seja a população que, não sendo negra, é miscigenada com o negro e que tem a pele morena. Essa população tem mais mioma do que a população caucasiana clássica, quando eu comparo, por exemplo, com a Europa. Então, o Brasil tem uma alta prevalência de mioma por ter uma alta prevalência de herança negra no nosso país. O que é o mioma? Mais uma vez, é um tumor benigno. Assim como eu falei na endometriose, eu não quero que vocês se preocupem com mioma como se fosse uma doença que pode virar câncer. Mioma é uma doença benigna. Ele se localiza no útero em 3 posições. Ou ele está fora do útero, coladinho na parede externa do útero, esse mioma não preocupa nunca. Ou ele está na parede do útero e raramente ele causa problemas, ou ele está dentro do útero, que nós chamamos de mioma submucoso, que é o mioma que causa sangramentos volumosos. Quando eu faço uma ultrassonografia, que é um exame de rotina na vida da mulher, e ela localiza um mioma nessa cavidade pélvica, ela fica apavorada. Eu tenho um mioma, eu tenho uma doença. Não. Mioma é altamente prevalente e raramente ele vai ser necessário remover para melhorar a sua saúde. Ele é indicativo de cirurgia sempre quando ele é submucoso, ele está dentro do útero e essa menina está sangrando muito. Mas ela precisa de tirar o útero? Não, ela deve tirar apenas aquele mioma. E existem procedimentos modernos, chamados cirurgias endoscópicas, que são feitas por dentro do útero. O paciente fica em posição ginecológica, como um exame com o ginecologista, sob anestesia. Um tubinho entra pelo colo do útero e vai lá dentro do útero e remove aquele mioma que está fazendo ela sangrar. Outra situação, às vezes ele é pequenininho e não causa sangramento, mas a paciente não consegue engravidar. Quando essa paciente, como na endometriose,
tem um problema de fertilidade pela endometriose, também no mioma submucoso, aquele que está dentro da cavidade uterina, ela não consegue engravidar, porque ele funciona como se fosse um dispositivo intrauterino, ele está ali um corpo estranho, ele não deixa a gravidez ficar fixada, porque ele está ocupando o espaço lá dentro. Também aqui nesse caso, a remoção desse mioma por cirurgia histeroscópica, por baixo, sem corte, entra pelo colo do útero, resolve totalmente a situação. Vocês estão vendo que eu estou falando de cirurgias que duram 1 hora, feita em day hospital, que no mesmo dia a paciente vai para casa e que seu útero fica pronto para engravidar 1 mês depois. Tem outra situação que é o mioma muito volumoso. Dr. Bosco, eu tenho um útero de 500 centímetros cúbicos, ele devia medir 100. Eu já estou com 40 anos, já tive os meus filhos, mas esse volume abdominal me incomoda. Eu preciso de tirar o útero? Também não. Você pode fazer cirurgia laparoscópica, aquela que já falei em programa anterior sobre endometriose, entra 3 tubinhos, a ótica que eu enxergo na TV entra pelo umbigo, os outros 2 manipuladores fazem a cirurgia e remove-se o mioma, tirando pela cirurgia laparoscópica, sem necessidade de fazer uma cicatriz abdominal. Muitas vezes esse mioma pode sair, inclusive, pela vagina. Então, cada vez mais vocês estão vendo eu não falar em retirada de útero. Sabem por quê? Porque nenhuma mulher quer retirar o útero. Seja a menina de 30 anos, seja a senhora de 60 anos que teve 4 filhos, quando você fala, você tem que tirar o útero, ela fica triste. O útero, ele tem um papel na representação feminina muito importante, como a mama. Né? Retirar a mama amputa emocionalmente a mulher, retirar o útero também. Então a mensagem hoje em educação em saúde é que toda vez que se falar a senhora tem que remover o útero, qual é o meu conselho? Procure uma segunda opinião. Realmente aquele mioma precisa de uma cirurgia? Porque na maioria das vezes não precisa de cirurgia porque não traz nenhum impacto na saúde. E se ele é volumoso ou se ele sangra um pouco, eu tenho cirurgias minimamente invasivas, seja aquela que faz pela vagina, histeroscopia, seja aquela que eu faço pela barriguinha, pelo umbigo, vendo na televisão a cirurgia, que é a laparoscópica, eu não preciso de remover o útero. Quer dizer que não se tira o útero nunca? Claro que se tira. Frequentemente, nós deparamos com úteros tão volumosos que tem-se a sensação que a paciente está grávida. E, nesse caso, a remoção do útero é a saída para devolver qualidade de vida. Tem pacientes que sangram de forma catastrófica, que tem vários miomas na parede, que a remoção não vai resolver a questão do sangramento e que a retirada do útero vai trazer qualidade de vida. Mas eu diria a vocês que daqueles 100% de cirurgias feitas no tempo da sua avó, no tempo da sua vizinha, que hoje tem 70 anos, que tirava-se o útero muito frequentemente por mioma, hoje apenas 10% das mulheres terão o seu útero removido entre aqueles 100% de mioma, porque 90% não vai precisar, ou metade delas de cirurgia e a outra metade fazendo cirurgias minimamente invasivas. Espero ter trazido mais informação sobre uma questão de saúde importante da mulher. Um grande abraço. Olha, tudo que está no nosso corpo foi Deus que fez. Para que tirar? Sabe, a gente não é que nem um carro que troca a roda. Quando necessário, eu tive que fazer uma mastectomia quando eu tive um câncer de mama, mas, gente, é uma situação específica, então você tem uma conduta. Agora, tem qualquer coisa vai tirar o útero? Não é bem assim, tá? Nós não temos objetos descartáveis no nosso corpo. E eu quero terminar com a frase do Dr. Bosco, que diz assim: quando o médico virar para você, diz que você tem um mioma e fala, você tem que tirar o útero, o que ele falou? Procure uma segunda opinião. Estou com ele.